Olá, amigos! Olá, amigas! Vamos dar sequência aos nossos estudos. Então, falamos no bloco anterior sobre a decisão de pronúncia. Exaurimos o tema decisão de pronúncia com muita informação para você utilizar tanto na sua vida prática quanto na sua prova de concurso, na sua prova de OAB, enfim. E agora falaremos da impronúncia, da absolvição sumária e também da decisão de desclassificação. Vamos, sem demora, então, colocar a lousa. E a impronúncia está prevista lá no artigo 414 do CPP, o primeiro tema desse nosso bloco de aula. A impronúncia é prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal. Vem aqui comigo. Bom, veja bem, se a pronúncia tem como pressupostos a presença de prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria ou de participação, na impronúncia o raciocínio é o contrário. O juiz vai impronunciar o acusado, ou seja, ele vai deixar de remeter aquele fato a julgamento pelo tribunal do júri, se ele não estiver convencido da existência de prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria. Então, se ele não estiver convencido da presença desses pressupostos, ele vai impronunciar o acusado. Então, essa é a sentença de impronúncia. E vejam bem, eu falo sentença porque ela põe fim ao processo. Ao contrário da pronúncia que eu expliquei, olha, é uma decisão interlocutória, mista, não terminativa, porque ela encerra um procedimento, mas não encerra um processo. A impronúncia, ela é uma sentença, porque ela encerra o processo. Tanto é verdade que quanto à impronúncia, a gente vai ver que cabe recurso de apelação e não recurso em sentido estrito, que é o que ocorre com a decisão de pronúncia. Mas perceba o seguinte, olha só, o que eu falei para vocês aqui. A impronúncia, o juiz decreta a impronúncia quando ele não está convencido da existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Então, notem o seguinte, eu não estou dizendo que o juiz está impronunciando porque ele tem certeza que não foi o réu, porque ele tem certeza que aquele fato não constitui crime, porque ele tem certeza que o réu agiu em legítima defesa ou com alguma outra excludente de licitude ou até mesmo de culpabilidade. Não. A impronúncia, ela é decretada no juízo de dúvida. O juiz está com muita dúvida, mas uma dúvida tão grande a ponto dele achar que não tem indícios suficientes de autoria ou nem mesmo prova de materialidade, de repente. E aí o que acontece? Nesse cenário de dúvida, ele impronuncia o acusado. Isso reforça ainda mais aquela ideia nossa da aula anterior de que não é muito bom você usar nessa fase o princípio indúbio pro societate. Porque, vejam, nós temos aqui um cenário de dúvida muito forte do magistrado, que ele não aplica, olha, na dúvida eu vou pela sociedade e vou mandar o caso a julgamento. Não. Na dúvida forte, ele impronuncia. Na dúvida forte, ele impronuncia. E esse cenário de dúvida, meus amigos, ele gera um efeito muito interessante da decisão de pronúncia, que é o seguinte, a decisão de pronúncia ela faz coisa julgada formal, a chamada absolvição de instância. Como é que é? O que é isso? A absolvição de instância, coisa julgada formal? Sim. A impronúncia, a sentença de impronúncia, ela também faz coisa julgada só formal. Por quê? Como ela é proferida num cenário de muita dúvida por parte do magistrado, como ela é proferida num cenário de muita dúvida por parte do magistrado, o que acontece aqui? A lei diz o seguinte, olha, se surgirem novas provas, surgindo novas provas, depois da impronúncia, preclusa a impronúncia transitou em julgado, surgiram novas provas, é possível ao Ministério Público ajuizar nova denúncia contra o acusado por aqueles mesmos fatos. Percebam que interessante. Então vamos recapitular. O sujeito foi impronunciado, o juiz deu uma sentença de impronúncia. Essa sentença transitou em julgado, mas ela faz coisa julgada só formal. Por quê? Se depois desse trânsito em julgado surgiram novas provas, o promotor poderá oferecer denúncia com relação a esse mesmo fato contra esse mesmo acusado. Surgindo novas provas, pode oferecer nova denúncia por esses mesmos fatos contra esse mesmo acusado. Essa é a regra do artigo 414, parágrafo único do Código de Processo Penal. Opera-se aqui a chamada absolvição de instância. Porque percebam, nós vamos estudar lá a absolvição sumária daqui um pouco. Lá não, lá o juiz absolve porque ele tem certeza de alguma das hipóteses ali contidas. Por exemplo, ele tem certeza que o réu não é o autor daquele crime. Aí ele vai decretar a absolvição sumária e não a impronúncia. A absolvição sumária, meus amigos, ela faz coisa julgada material.
Ali, mesmo que eventualmente surjam novas provas, não poderá ser ajuizada uma nova ação contra o acusado. Mas na impronúncia, não. Na impronúncia, o promotor pode entrar com uma nova ação, desde que não esteja extinta a punibilidade do agente pela prática desse crime. Então, por exemplo, o crime prescreveu, aí não vai caber, aí surgiram novas provas, não vai ter o que fazer. Paciência, porque o crime está prescrito, foi extinta a punibilidade. Mas se a punibilidade não estiver extinta, surgindo novas provas, o Ministério Público poderá ajuizar uma nova ação penal contra aquela pessoa e também por aqueles mesmos fatos, certo? E o crime conexo? O que o juiz faz com o crime conexo? Imagine que temos ali um crime de homicídio, um exemplo clássico, homicídio ou ocultação de cadáver, por exemplo. O juiz impronunciou pelo crime de homicídio. E o que ele faz com o crime conexo? Num primeiro momento, nada. Ele vai impronunciar com relação ao crime de homicídio, vai aguardar o trânsito em julgado da impronúncia, aguarda, transitou em julgado em pronúncia, aí ele vai ver o que ele faz com o crime conexo, o que ele pode fazer. Se ele for o juízo competente para julgar também um crime conexo, ele julga o crime conexo, condena ou absolve o acusado. Agora, se ele não for o juiz competente para julgar o crime conexo, ele vai remeter o processo ao juízo competente. Então, o crime conexo fica ali aguardando. Olha, eu, juiz, impronunciei com relação ao crime doloso contra a vida. Crime conexo? Segura a onda aí. Espera um pouquinho. Transitou em julgado em pronúncia, agora sim, vem cá, crime conexo. Bom, eu sou competente para julgar você? Então tá bom, vou julgar. Condeno o réu, absolvo o réu, enfim. Não, eu não sou competente? Remete o processo para o juízo competente. Essa é a regra referente, então, ao crime conexo. Qual recurso cabível contra a sentença de impronúncia? Conforme já antecipei, a sentença de impronúncia, o recurso cabível contra ela é a apelação, até porque ela tem essa natureza de sentença. Ela encerra um processo. Ah, mas não faz coisa julgada só formal? Faz. Mas a nova denúncia vai gerar um novo processo. Esse processo aqui já era. Esse processo acabou. Ah, mas vai ser pelo mesmo fato. Vai. Mas é um processo novo. Não é esse processo que é reaberto. Se surgirem novas provas e a punibilidade não estiver extinta, vai ser uma nova denúncia, um novo processo. Nós não vamos aproveitar esse processo aqui. Isso aqui acabou. A sentença encerrou o processo. E por ser sentença, contra ela, a gente interpõe recurso de apelação. E aí uma pergunta que eu deixei aqui para vocês na tela. O acusado, ele pode recorrer da impronúncia? O acusado tem legitimidade para recorrer contra a decisão de impronúncia? Eu pergunto isso aos alunos, eles não estão falando, não tem. A decisão foi benéfica ao acusado. Ele estava correndo o risco de ir para a júri e não foi, ele vai recorrer de quê? Cuidado, ele pode recorrer porque, como eu já antecipei, a absolvição sumária é mais benéfica que a impronúncia. Na absolvição sumária, os fatos não poderão ser rediscutidos. Transitou em julgado a absolvição sumária, acabou. Ah, surgiram novas provas. Azar, não tem o que fazer. Ele foi absolvido sumariamente. Coisa julgada material. A impronúncia não, coisa julgada formal. Então eu, como acusado de um crime de homicídio, eu posso ter interesse em recorrer contra uma decisão, uma sentença de impronúncia, buscando o quê? A absolvição sumária. Olha, nobres desembargadores, a despeito de eu ter sido impronunciado, eu venho recorrer buscando a obtenção da absolvição sumária, que é uma decisão mais favorável para a minha pessoa do que a própria impronúncia. Então o acusado tem essa legitimidade para recorrer contra a decisão de impronúncia. Anotem isso, não se esqueçam. E outra pergunta que eu deixei aqui, outro tópico que eu deixei aqui é com relação à despronúncia. Professor Rodrigo, o que é isso? É impronúncia ou despronúncia? Qual que é o termo certo? Bom, são figuras um pouco diferentes uma das outras. A impronúncia é o que a gente acabou de estudar. O juiz não está convencido de prova de materialidade ou de indícios suficientes de autoria ou participação, certo? A despronúncia nada mais é do que uma espécie de impronúncia. A despronúncia é uma espécie de impronúncia. Mas a despronúncia, ela é uma impronúncia obtida em grau de recurso. A despronúncia é uma impronúncia obtida em grau de recurso. Como que é isso, Rodrigo? Me explica, eu vou explicar. Imaginem que o juiz, em um primeiro momento, ele pronunciou o acusado. Ele pronuncia o acusado como em curso no artigo 121. Remete o caso ao tribunal do júri, tenta remeter pelo menos. E aí o que você faz? Você como acusado, você recorreu. No recurso, você obteve sucesso. E o que você obteve no recurso?
uma impronúncia. Mas como você desconstituiu uma pronúncia para chegar nessa impronúncia, a doutrina chama de despronúncia. Olha que confuso, né? Mas vamos lá. Como você foi pronunciado, recorreu, o tribunal reformou, o tribunal despronunciou. Ele despronunciou. Então, a despronúncia é uma impronúncia obtida em grau de recurso. Perfeito? Mas cuidado com o detalhe, olha. Aí o examinador vai e fala, olha, perfeito, doutor, resposta excelente. Então é correto dizer, né, já que a despronúncia é uma impronúncia obtida em grau de recurso, é correto afirmar que a despronúncia só pode ser decretada pelo tribunal? Aí você vai responder, não, excelência. Nem sempre pelo tribunal. Por quê? Porque contra a pronúncia, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. E o recurso em sentido estrito, ele permite uma coisinha chamada juízo de retratação, juízo regressivo. Ou seja, o juiz que proferiu a pronúncia, ele pode voltar atrás em sede de juízo de retratação. Então percebam, o juiz pronunciou o acusado, eu acusado, recorri dessa pronúncia, e o juiz, antes de mandar para o tribunal, em sede de juízo de retratação, fala, nossa, eu errei aqui, eu errei. Era para ter impronunciado, eu pronunciei. E aí o que o juiz faz? Ele desconstitui aquela pronúncia e despronuncia o acusado em sede de recurso, sim, mas na parte do juízo de retratação e não no tribunal, não em segunda instância. Então aí você responde, não, excelência, em regra, evidentemente, a despronúncia ocorrerá no tribunal em grau de recurso, porém é possível que em grau de recurso, porém em primeira instância, em sede de juízo de retratação, que o próprio juízo de piso, ou seja, o juiz de primeiro grau, ele reveja a sua decisão e despronuncie o acusado. É perfeitamente possível. Essa é então a despronúncia. Anota aí se cair na sua prova a diferença entre impronúncia e despronúncia. Recapitulando então, a despronúncia nada mais é do que uma impronúncia obtida em grau de recurso. Ok? Então, vamos agora para o nosso próximo tópico. Encerramos aqui o tema impronúncia, bem mais rápido que pronúncia, né? E vamos para o próximo tópico, que é a desclassificação. E a desclassificação está prevista no artigo 419 do CPP. Tem um A sobrando aqui, né? Tem um A sobrando no nosso material. Artigo 419 do CPP. Ocorre quando? Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação, ele se convence do quê? Da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 desse Código, do Código de Processo Penal, ou seja, dos crimes dolosos contra a vida. E se ele não for competente para o julgamento, ele vai remeter os autos ao juiz que o seja. Então, percebam o que acontece aqui. O juiz discorda da acusação. O Ministério Público fala, excelência, estamos diante de um crime doloso contra a vida aqui, um homicídio. O juiz vai examinar os autos? Não, eu discordo. Isso aqui está muito claro que é uma lesão corporal, que a intenção do sujeito era apenas lesionar a vítima e não matá-la. Ou é um caso de homicídio culposo, por exemplo, não doloso. Então o juiz se convence, em discordância com a acusação, de que aquele crime não é um crime doloso contra a vida. E aí, o que fazer nessa situação? Bom, se esse juiz for competente para julgar esse crime que não é doloso contra a vida, imagine uma vara única, por exemplo, vai ser o mesmo juiz. Se esse juiz for competente, ele já no mesmo ato desclassifica a imputação originária, ou seja, o crime de homicídio, para um crime de lesão corporal. Ele vai desclassificar para um crime de lesão corporal. Essa é uma conduta que o juiz pode tomar. Porém, se ele não for o juiz competente para julgar esse crime que não é doloso contra a vida, que ele entende que é o caso ali, o que ele vai fazer? Ele vai remeter o processo para o juízo competente. Então imagine que ele acha que é uma lesão corporal leve e não é em cenário de violência doméstica e familiar. Ou seja, um crime de menor potencial ofensivo, vai lá para o GCRIM, para o Juizado Especial Criminal. O juiz, nesse ato de desclassificação da imputação originária para um crime de lesão corporal de natureza leve, ele vai determinar, ele não vai julgar o caso, ele vai determinar a remessa do processo ao Juizado Especial Criminal, que é o juízo competente para julgamento, tá certo? Cuidado para não confundir, eu coloquei aqui junto, não confundir desclassificação com desqualificação. Desclassificação com desqualificação. Por quê? Desclassificação é isso que a gente está estudando agora.
O juiz se convence que não é um crime doloso contra a vida e que é outro crime. Se ele for competente, ele julga. Se ele não for, remete para o juiz competente. A desqualificação ocorre quando? Quando na pronúncia, o juiz, apesar de pronunciar o acusado, ele afasta alguma qualificadora descrita na denúncia. Então imagina, o promotor denunciou o acusado com homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. E aí o juiz fala, não houve recurso que dificultou a defesa da vítima. Afasta e pronuncia o acusado no homicídio simples, 121 caput. Aí o que o juiz fez? Ele operou uma desqualificação. Mas a desqualificação, ou seja, o afastamento de qualificadora, segundo jurisprudência bem tranquila no Brasil, o juiz só pode afastar a qualificadora se ela for absurdamente improcedente. Se for aquela qualificadora absurda que não encontra amparo em absolutamente nada nos autos, não encontra amparo em nenhum elemento de convicção contido no processo. Se há elementos mínimos que indiquem que esse crime foi praticado naquela modalidade qualificada descrita na denúncia, o procedimento correto do juiz é manter a qualificadora na decisão de pronúncia. Ele pode afastá-la? Pode, se ela for completamente dissociada de todos os elementos probatórios constantes dos autos. Então não confundam desclassificação com desqualificação, são figuras bem diferentes. E qual o recurso? Qual o recurso cabível contra a decisão de desclassificação? Então vamos voltar na nossa hipótese. O juiz, ele se convenceu de que não era um crime doloso contra a vida. Ele discorda do Ministério Público. E, isso aqui não é um crime doloso contra a vida. E determina a remessa para o juízo competente. E aí, qual o recurso cabível aqui? O CPP, ao contrário do que ele fez lá, contra a pronúncia cabe recurso em sentido estrito, contra a impronúncia e contra a absolvição sumária cabe apelação, contra a desclassificação, ele não falou expressamente qual o recurso cabível. O que a doutrina diz aqui, olha, veja bem, quando o juiz fala que aquele crime não é doloso contra a vida, ele está fazendo o quê? Um julgamento de incompetência do juízo. Ele está fazendo um julgamento de incompetência do juízo. Ele está declarando o tribunal do júri incompetente para apreciar aquele fato. E aí o que acontece? O artigo 581, inciso 2 do CPP, o artigo 581, vamos sublinhar aqui, artigo 581, inciso 2 do CPP, diz que no caso de julgamento de incompetência, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Vamos lá com aquela letra do prof. O nosso querido reze. Recurso em sentido estrito é o recurso, segundo a doutrina, cabível contra a decisão de desclassificação do crime inicialmente previsto pelo Tribunal do Júri para um crime de competência do juízo togado. Então percebam essa situação, lembrem-se disso, não há um artigo de lei expresso falando, olha, contra a desclassificação cabe o reze. Não, mas como a desclassificação é uma forma, é um meio pelo qual o juiz julga incompetente o Tribunal do Júri, há aqui um julgamento de incompetência e contra o julgamento de incompetência, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, tá certo? E vamos agora, encerramos aqui desclassificação, vejam nesse bloco, já estudamos em pronúncia, já estudamos a desclassificação e agora vamos estudar a absolvição sumária. A absolvição sumária prevista no artigo 415 do CPP. E o que diz? O juiz, fundamentadamente, óbvio sempre, toda decisão do juiz deve ser fundamentada, absolverá, desde logo, ou seja, sumariamente, o acusado. Quando? Quando que ele vai absolver o acusado? Quando? Quando provada, veja, tudo tem que estar provado. Aqui não há juízo de dúvida. Aqui o juízo é de certeza. Então o que acontece? Está provada a inexistência do fato, está provado não ser o acusado o autor ou o partícipe do fato, tem que estar provado que o fato não ocorreu, ou tem que estar provado que o acusado não é autor nem partícipe daquele fato. Também tem que estar provado que o fato não constitui infração penal, o juiz se convence que o fato não é crime, que aquele fato atribuído ao acusado não é crime, ou demonstrada, não há dúvida, tem que estar demonstrada, provada, a existência de causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.
causa de isenção de pena ou de exclusão de crime, como ocorre, por exemplo, aqui, com as excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Então percebam, já vou falar da inimputabilidade aqui, mas percebam aqui a diferença. A absolvição sumária é proferida com base em um juízo de certeza. O magistrado não tem dúvida, ele tem certeza que aquele fato não constitui crime, ele tem certeza ou que aquele fato não ocorreu, ou ele tem certeza que o acusado não foi autor nem partícipe daquele fato, ou ele tem certeza que está presente ali uma causa excludente de pena ou excludente do crime. Então, ele tem certeza, é com base no juízo de certeza. Ué, mas, Rodrigo, eu já ouvi falar que na dúvida o juiz deve absolver. Aqui no procedimento do júri, não nessa fase. Aqui nós estamos falando da absolvição, nos termos do CPP, absolvição desde logo, ou seja, a absolvição sumária. Aqui ainda não se aplica o indúbio pro réu. Lá no júri, sim. Lá no júri, que é a última sentença, a última decisão, vai sair ali uma condenação ou uma absolvição definitiva, ali sim aplica-se o chamado princípio indúbio pro réu. Aqui nessa fase, ainda não. Cuidado com isso. Ah, mas é sentença absolutória, absolvição, indúbio pro réu, absolvição. Não nessa fase. Não nessa fase. Lá na frente, sim. Na fase de absolvição sumária, não. O juiz tem que ter certeza para absolver o acusado nessa fase. Agora vejam a regra do parágrafo único, que é bem interessante. Vou colocar aqui para vocês. Não se aplica o disposto no inciso 4 do caput desse artigo, ou seja, a absolvição sumária em razão da existência de causa de isenção de pena ou exclusão de crime, ao caso de inimputabilidade previsto no artigo 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Salvo quando essa for a única tese defensiva. Vamos bater um papo sobre esse assunto aqui. Bom, a inimputabilidade, ela é uma excludente de culpabilidade, certo? Aqui ninguém duvida disso. A inimputabilidade é uma causa que exclui a culpabilidade do agente. O sujeito é inimputável, exclui-se a culpabilidade. Mas é uma causa excludente de culpabilidade que tem uma peculiaridade, porque ela gera uma sentença de absolvição, porém gera uma sentença de absolvição chamada absolvição imprópria. O juiz não vai absolver o sujeito e ele vai ficar totalmente livre. Não. O juiz vai absolver o acusado e vai aplicar uma medida de segurança, que pode ser internação ou tratamento ambulatorial. Ou seja, não é uma absolvição pura e simples, como nas outras hipóteses de excludente de culpabilidade ou de excludente de ilicitude. Beleza? Tá certo. Então, vamos lá. O que esse dispositivo, o parágrafo único do artigo 415, trabalha? Ele fala o seguinte, olha, nessa fase de absolvição sumária, vamos situar onde nós estamos aqui, na fase de absolvição sumária do rito do júri. Nessa fase de absolvição sumária, o juiz só vai decretar a absolvição com base na inimputabilidade se ela for a única tese defensiva. Se ela for a única tese defensiva. Por quê? Bom, se ela é a única tese defensiva, não tem por que você arrastar o procedimento até o tribunal do júri, ter todo o gasto de tempo e dinheiro também, evidentemente, de conduzir o feito até o tribunal do júri, convocar jurados, para proferir um julgamento ali que vai ser totalmente pro forma, porque se o próprio acusado está alegando que a única tese defensiva é a inimputabilidade, ou seja, ele, sua defesa, não nega que ele praticou o crime. Não nega. Ele não está argumentando que agiu em legítima defesa, não está argumentando que não foi ele, eles não negam. Fala, olha, eu cometi mesmo o crime, o próprio advogado fala, olha, meu cliente realmente cometeu esse crime, não há nenhuma outra circunstância que afaste a responsabilidade dele que não seja a inimputabilidade. Então, venho requerer a absolvição imprópria dele. Então, se for a única tese, o que o CPP fala? Olha, como é a única tese, não vamos levar isso para júri. Já resolve aqui, já decreta a absolvição sumária dele aqui, nessa fase mesmo do 415 do CPP. Agora, se houver uma outra tese além da inimputabilidade, se existir uma outra tese além da inimputabilidade, aí não. Aí o juiz não pode absolver sumariamente, ele tem que levar o fato ao tribunal do júri para que o tribunal do júri tenha a oportunidade de acatar alguma outra tese. Imagina o seguinte, olha, o sujeito ele é realmente inimputável. Ele realmente não tem condições de entender o caráter ilícito da conduta ou de se determinar de acordo com ela, absolutamente incapaz de entender tudo isso.
Só que ele alega que não foi ele que cometeu o crime. O advogado dele também alega que não foi ele que cometeu o crime. Olha, eu sou inimputável, eu concordo que eu sou inimputável. Mas esse crime aí, quem praticou foi outra pessoa, não fui eu. Então veja, ele tem uma tese de negativa de autoria. Ele sustenta a inimputabilidade? Sustenta. Mas ele sustenta também uma tese de negativa de autoria. Ou ele pode falar, olha, eu sou inimputável sim, eu sou. Mas eu matei a vítima em legítima defesa. Em legítima defesa. Então percebam, se ele for absolvido pela legítima defesa ou pela ausência de autoria, só absolvições mais benéficas para ele. Por quê? Aí vai ser absolvição pura e simples, absolvição própria, sem medida de segurança. Então o CPP fala aqui, olha, se ele está desenvolvendo uma outra tese, ele tem chance de ser absolvido de forma própria lá no júri. Então você, juiz, não pode suprimir do acusado essa chance de ser absolvido, de provar a sua inocência, de que não era ele ou de que ele agiu em legítima defesa, só porque ele é inimputável. Não, ele tem que ter o direito de se defender lá no tribunal do júri acerca desses fatos a ele atribuídos. Então, se houver uma tese além da inimputabilidade, o que o CPP fala? Vai para a júri. Vai para a júri. Ah, chegou no júri, provou que não, que foi ele mesmo o autor do crime, que não foi legítima defesa, aí aplica a absolvição imprópria. Chegou no júri, provou que não foi ele, ou com dúvidas que foi ele, absolve de forma própria. Chegou no júri, demonstrou que ele agiu em legítima defesa, absolve de forma própria. Agora, chegou no júri, repito, provou que foi ele, que não foi legítima defesa, mas ele é inimputável. Aí lá sim, naquela fase, absolve de forma imprópria. Então, a absolvição imprópria em fase na fase do artigo 415 do CPP, ou seja, em sede de absolvição sumária, ela somente poderá ser proferida, vamos colocar aqui de novo, se ela for a única tese defensiva. Vou até escrever de novo. Tem que ser a única tese defensiva. Se ela for a única tese defensiva, o juiz pode absolver o acusado por esse fundamento aqui. Se tivermos outras teses defensivas, nada feito, não poderá ser absolvido por esse motivo. Beleza? Vamos então aqui prosseguir com a absolvição sumária, para encerrar esse nosso bloco. Recurso cabível, já antecipei com vocês aqui. Vamos pôr o A. Apelação. Recurso de apelação contra a sentença de absolvição sumária. Como eu já antecipei também, a sentença de absolvição sumária faz coisa julgada material, e por uma razão muito simples, porque ela é fundamentada em um juízo de certeza por parte do magistrado. Lembrem, o juiz tem certeza ou que o fato não ocorreu, ou que o réu não é o autor ou partícipe desse fato, ou que o fato não constitui crime, ou que está presente ali alguma causa excludente de culpabilidade, alguma causa excludente de pena, ou do próprio crime. Então, no juízo de certeza, em razão disso, ela faz coisa julgada material. Significa dizer, absolveu sumariamente o acusado, surgiram novas provas, não tem o que ser feito, ele continuará sendo absolvido, não é possível o ajuizamento de uma nova ação, ao contrário do que ocorre nos casos de sentença de impronúncia. E o crime conexo? O que fazemos com o crime conexo? A mesma coisa que a gente faz lá na sentença de impronúncia. Aqui o raciocínio é idêntico. O que faz então? Absolveu sumariamente o crime doloso contra a vida. Homicídio e ocultação de cadáver. Vou dar o mesmo exemplo sempre para ficar mais fácil. Homicídio e ocultação de cadáver. Eu, juiz, absolvo sumariamente pelo homicídio. Ocultação de cadáver. Espera um pouquinho aqui. Segura a onda. Espera. Transitou em julgado a absolvição sumária. Aí eu pego, vem cá, ocultação de cadáver. Agora você vem comigo. Eu sou competente para te julgar? Vou julgar. Condeno, absolvo o réu. Eu sou incompetente para te julgar, ocultação de cadáver? Eu remeto o caso para o juízo competente. Amigos queridos, então, encerramos aqui finalmente a primeira fase do Tribunal do Júri, quase caiu a caneta aqui, o chamado sumário de culpa, encerramos. Nos próximos blocos falaremos então da segunda etapa do Tribunal do Júri, o iudício causae, o julgamento da causa, a preparação até o efetivo julgamento pelo Tribunal do Júri. Amigos e amigas, um grande abraço e muito obrigado pela companhia até aqui. Até a próxima.